Boa noite para Boa todos. noite. A gente já vai começar aqui, né? E aí quem for chegando vai entrando, tá certo? E hoje a gente não tem os 10 minutos, vamos ter só a prece, a gente não preparou nada, a gente não fez a tabela ainda, eu preciso sentar com a Grace para preparar essa tabela, para passar para vocês ainda. Mas hoje a gente vai fechar uma parte de um assunto e entrar em outro. Eu mandei e-mail para vocês, mandei mensagem, mandei um vídeo. Vocês vissem esse vídeo, eu e Grace vimos ele, eu já tinha visto ele lá no passado, porque eu acompanho, eu sigo o professor Anderson, né? Ele é professor de vestibular, então, assim, ele sempre faz a coisa muito resumida, é muito interessante, tem muita coisa que eu aprendo com ele, e eu tinha visto esse da razão há muito tempo, Muito interessante. quando eu estudei na filosofia essa parte do Kant, da razão, eu fui procurar eu gosto de ver outras fontes. Aí eu achei ele, falei, bom, ele é professor de vestibular. Então ele não é espiritualista, não é reencarnacionista, deixa eu ver. Mas eu achei fantástico o resumo que ele faz. Então hoje a gente vai começar a falar da razão e se der tempo a gente entra em saúde e doenças. Normalmente não dá, mas vamos tentar. Aliás, os vídeos da saúde e doenças, curas e doenças, né? Saúde e doença. Nossa, eu também já tinha visto, já vi mais de uma vez, mas eu estava comentando com o Ruelo. Tudo é interessante a maturidade, né? Dessa vez que eu vi, ontem nós estávamos em casa, aproveitei para rever. E para mim eu tive umas visões tão interessantes que eu falei, nossa, como que eu não tinha percebido isso, né? Então é aquela coisa, às vezes um texto, um livro a gente lê, quando você vê de novo, você vê outros aspectos, né? Acho que é questão de maturidade, sei lá, de momento, né? Quem vai fazer a prece para a gente aí? Quem vai ser o sortudo, o felizardo, o mais evoluído, o que for? Como vocês quiserem. Oh, quem está mais feliz vai fazer a prece para a gente. Pronto. Então Carlos eu posso Mineiro. fazer. Opa! Quem falou? Reinaldo. Ô, Reinaldo. Papaizinho, vai ser um né? prazer para nós, então. Vamos então aproveitar. Então, o Miné faz no final, tá, Miné? Deixa eu falar. Então vamos aproveitar, gente. O Reinaldo vai fazer a prece. Com certeza ele e Mariana estão totalmente envolvidos pela espiritualidade, que a Antonella está para chegar amanhã ou depois, né? Muito breve, né? Então vamos todos nós aproveitar, emitir bastante vibração para o papai, a mamãe e a bebezinha que está chegando, né? Um bebê, um ser, um espírito que está vindo num planeta que está em processo de transformação. Graças a Deus, é mais um para ajudar nesse processo, né? Então vou fechar aqui. O Reinaldo, pode mandar aí. Vamos todos nós agora acalmando os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao Criador, nosso Pai, Jesus Cristo, agradecendo a toda essa espiritualidade que está aqui nos assessorando, agradecendo por essa oportunidade de estudo, a Grace, ao Ruela, pedindo para que possamos estar com a nossa cabeça aberta, para que possamos assimilar todos os conhecimentos propostos hoje e que possamos, mais importante que isso, colocar em prática em nossa vida todos eles, pedindo para uma semana de paz, mais uma semana produtiva, uma semana de saúde, por todos nós, por todos os aflitos, e que possamos iniciar da melhor forma possível tanto esse estudo quanto essa semana. Que assim seja. Muito bem. Então hoje é 18/4. Quem vê a aula passada sabe que nós estamos tratando desse assunto aqui, né? Que é que é o perispírito, que é o ego, que é o princípio vital, quer dizer, todos os instrumentos que existem para que o espírito tenha esse movimento de espaço e de tempo, né? O ego faz isso, ele dá esse movimento de espaço e de tempo para o espírito. Sem esse andar de baixo, nós não teríamos a manifestação no mundo material. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente olha para o andar de baixo com alguma visão assim, não é evoluído, é inferior. Não, não é isso.
A gente precisa começar a compreender essas coisas. Inclusive, eu passei para vocês um vídeo sobre o bem e o mal. Eu não sei quem conseguiu ver, mas o que a gente coloca ali é uma visão um pouco diferente do que nós temos. Normalmente a gente tem essa característica de achar que uma coisa muito materializada, muito envolvida com a matéria é inferior, então a gente não pode pensar assim. Tudo é criação, tudo emana do nosso Pai, né? A nossa inteligência, as nossas virtudes, os nossos vícios, tudo que nós conquistamos são doações da divindade. Então, quando a gente pensa em andar de cima e andar de baixo, é didático e é lógico que nós devemos sempre pensar que nós estamos num processo de evolução. E num processo de evolução, com o decorrer do tempo, você vai deixando aquelas coisas que não te servem mais para a sua evolução, para a sua vida, e vai ganhando, conquistando coisas que te servem mais para você ter uma vida plena, né? Não vamos nem dizer feliz, uma vida plena, uma vida realmente que faz sentido nesse movimento cósmico que a gente vive. Então, quando a gente pensa dessa forma, nós vamos lembrar que a gente faz uma colocação muito interessante sobre o bem e o mal e classifica o que significa o mal na visão filosófica, na nossa visão, né, para a gente tirar um pouco a pecha desse conceito dual de bem e de mal, que isso é uma coisa muito ruim. Não estamos dizendo que não existe o mal, a crueldade existe, mas são estágios, né? São estágios. Eu sempre tenho uma visão, é uma visão meio poética ou uma visão simbólica, que eu imagino que o universo como se fosse uma galáxia que está girando, uma coisa imensa, e que o mal é um pedacinho dessa galáxia que está sendo envolvido, que em algum momento desaparece. Isso é só uma visão. Mas, por que eu estou falando isso? Para a gente compreender que tudo é doação divina, né? O nosso corpo físico, que é a coisa mais física, mais material que existe, né? As coisas físicas são doações divinas. É o princípio material que vai se densificando. E aí vem a mente, vem o corpo astral, o princípio vital, a mente pura, a consciência, o próprio espírito, o princípio espiritual. Tudo isso são doações da divindade. E as capacitações que nós temos também são doações. São processos que acontecem dependendo do estágio que você está. Você não pode ser uma pessoa que viva em função de fazer o bem, de ser manso de coração, vivendo num mundo totalmente violento. A gente já sabe o que acontece com aqueles que são pacificadores, são espíritos iluminados que vêm no mundo violento. Eles têm que vir por missão, mas eles são, né, trucidados. Então, nós vivemos, com exceção dos missionários, nós vivemos num mundo onde a nossa capacitação espiritual, material, a nossa condição de vícios e virtudes está proporcional à maneira de viver que nós temos. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. E nesse último slide que nós mostramos aqui, eu só vou falar uma coisa para a gente não correr no risco que a gente correu no último, naquela que a gente fez o vídeo. Se alguém não tiver ouvindo, me avisa. Mas, assim, nesse último slide que nós vimos, nós falamos sobre um elevador. Porque se você tem um andar de cima e um andar de baixo, você precisa, normalmente, subir e descer, subir e descer. Esse subir e descer não significa evoluir e cair, não. Não é isso. É que você constantemente no processo de evolução, você pega alguma coisa de cima, traz para baixo e trabalha com ele. Vai lá em cima, traz para baixo e trabalha com ele. É assim, o processo é esse. Então, por isso a gente tem um elevador. E eu falei com vocês que o elevador é a consciência e a razão. A razão, a consciência é o despertar, mas a razão. E por que razão, né? E por que nós temos que falar disso? Quando a gente fala de razão, vem muitas coisas na cabeça, porque a gente, no nosso nível, a gente normalmente, a não ser que a gente estude nessa área, a gente não tem muito entendimento do que significam as coisas, porque ela se mistura com muitas outras. Quando você fala de razão, você pode pensar em racionalização, em raciocínio, você pode pensar, eu tenho razão ou não tenho razão, e aí você pergunta assim, o que significa você ter razão ou não ter razão? Isso já dá um nó na nossa cabeça, né? Eu tenho razão, eu não tenho razão. O que está por trás disso?
Está por trás disso alguma coisa que seja, vamos dizer assim, bom para todos? Ou a razão, quando você fala que eu tenho, ela é boa para você? Existe uma imparcialidade nisso ou você é muito parcial para definir que você está com a razão sobre alguma coisa? Isso são coisas que nós precisamos começar a pensar. Porque se a gente não questiona essas coisas que são básicas na vida, a gente fica meio que falando as coisas meio sem sentido, a gente não faz as argumentações, a gente não faz as colocações, a gente não compreende as coisas de forma correta, que já não é fácil mesmo sabendo o significado das coisas. Ok. Nós vamos falar de razão, como a gente vai falar de muitas outras coisas aqui no segundo semestre, mas a gente está introduzindo assuntos que nós vamos depois gastar mais tempo. E razão é importante eu falar aqui, porque nós vamos entrar num outro assunto que está junto com esse, tá? Que isso é muito importante. Então, vamos falar de razão como se fosse uma grande semente. Porque pense assim, todas as capacitações que nós temos, que nós ainda nem temos, mas vamos ter que desenvolver, que nós até temos uma ideia, e aquelas que nós não temos nem ideia, nem sabemos que existe, que um dia nós vamos saber e vamos desenvolver. Todas elas é como se fossem sementes. Pensem numa semente. O que é que você faz com uma semente? É só imaginar. Uma semente é feita para plantar. Então você vai pegar a semente, vai plantar a semente, vai ter um trabalho. Exige um trabalho, né, de cuidar da semente, de cuidar do solo, de adubar, de tirar as ervas daninhas, de aguar. Quer dizer, todo esse processo com a semente vai gerar o quê? Que ela cresça e que ela dê frutos. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Então, imagina que nós, espiritualmente, nós, a nível de consciência, temos dentro de nós sementes divinas que estão lá. Porque as sementes divinas, elas são despertadas por nós para virem ao nosso encontro, nós plantarmos a semente, adubarmos, cuidarmos e que ela dê frutos. Não sei se vocês se lembram da parábola do semeador, não é? A parábola do semeador, assim, muito rapidamente, fala para a gente de quê? Aquele que semeia saiu a semear e lançou as sementes. E lançou a todo lugar. Então imagina que Deus lançou as sementes para todo o universo. Julgou, vamos ver, vamos trabalhar com isso. Essas sementes, elas caem em vários locais diferentes, né? Essa pode ser uma história corriqueira para muitos, mas para outros pode ser que nem não seja, mas não vale a pena recordar. Então a semente, ela primeiro cai ao longo da estrada. Ao longo da estrada, significa o quê? Que ela caiu e a pessoa não deu a mínima para ela. Não estou preocupado com aquilo. Vem as aves do céu, come e vai embora. Acabou. Mas algumas sementes, elas caem em solo que tem terra. Mas é muito rasa a terra, porque é muito pedregosa. Daí ela cresce rápido, ela dá um suspiro, aparece a plantinha, mas o sol vem, como ela não tem raiz profunda, ela morre. Outras sementes caem na terra, mas junto de espinhos, espinheiros. Ela cresce e os espinheiros sufocam e ela morre. E outras sementes caem em solo fértil e cresce e dá frutos. Dá 1, dá 10, dá 1000, dá 100. Essa história é a história do processo evolutivo da nossa consciência, da nossa alma. Por quê? Porque quando nós nos tornamos espíritos individualizados, né, encarnados em corpos de um ser humano, né, ou o início de tudo, né, o Australopithecus, o Pithecanthropus erectus, o homem de Neandertal e finalmente os sapiens, vamos falar que tudo isso foi um processo de transformação. Nós ganhamos uma semente e essa semente, ela tinha que ser a primeira semente a ser despertada. Mas a nossa condição de evolução era muito animalizada. Nós eram pessoas que nem falávamos, nós grunhíamos, né? Estudando um pouquinho da história, nós grunhíamos, nós não falávamos. Nós éramos muito animal, não tinha nada de ser humano. Só tinha uma coisa, a semente da razão estava ali.
ela foi trazida da nossa consciência para nós, no sentido que essa vocês precisam ser a primeira que vão trabalhar. Então pensem em Adão e Eva, simbolicamente, eles estavam no paraíso, não é? No paraíso, em algum momento eles ganharam o quê? A percepção, a razão. Esse é o despertar. A maçã que eles comem é como se fosse a razão. Na medida que eles absorvem esse processo, se tornam racionais, entre aspas, né, porque era muito rudimentar, eles passam a fazer exatamente aquilo que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento. Ora, vocês comeram da maçã proibida. Olha só que interessante a história. Agora vocês vão ter que trabalhar e vão comer do suor que vocês tiverem. É perfeito esse mito, essa proposição da Bíblia do Velho Testamento. Ora, vocês eram animais irracionais. Quer dizer, não era você. Os animais irracionais são livres. A natureza cuida, o instinto cuida. Eles não têm que se preocupar com nada. Tanto é que, em geral, os animais, quando perseguem e matam para comer, o que acontece? Eles não guardam a comida, não ficam guardando a comida. Porque eles estão despreocupados. Amanhã eu vou buscar de novo. É assim que funciona. A natureza é assim. A natureza não tem um processo egoísta nesse sentido, né, com algumas exceções, mas aí é outra história. Então, quando deixou de ser um animal da natureza selvagem, ele passa a ser um homem? Não, agora vocês vão correr atrás. Faz parte do seu processo evolutivo pensar, raciocinar, usar a semente da razão que serve para muitas coisas, tá? Então, eu queria dar essa introdução, e agora nós vamos voltar para lá, e qualquer coisa que vocês queiram, por favor, me avise, se não está entendendo, se está difícil, quer fazer pergunta, por favor, interrompa. Voltamos para cá, então. Então, aqui é da onde nós paramos. E daqui é onde nós vamos seguir. Essa história foi para introduzir o quê? A razão. Ok? Então, aqui nós temos algumas explicações sobre razão científica, do dicionário, de Platão, e depois nós vamos pegar o Kant, que eu diria assim, nessa área é muito bom. Existem 2 livros do Kant que eu comprei há muitos anos atrás, que é A Crítica da Razão Pura e o outro, que eu nem lembro o nome, mas são 2 livros sobre razão. Eu já tentei ler várias vezes, desisti, e aí comecei a ouvir palestras sobre o Kant, ficou mais fácil o negócio. Qualquer dia eu vou pegar esse livro para ler. Mas vamos aqui. Razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. A razão é particularmente associada à natureza humana, ao que é único e definidor do ser humano. Então, está dizendo assim, olha, a capacidade da mente humana que te leva a chegar a conclusões mediante algumas confabulações, algumas premissas, suposições, eu acho isso, eu acho aquilo, então você vai juntando tudo isso e você chega a uma conclusão, tá? Esse é um processo da razão. E ele fala também que os seres racionais propõem razões ou explicações para as coisas. Causa e efeito, por que isso acontece, por que não acontece? Quer dizer, esse é o processo normal. Para Platão, a razão é aquilo que fundamenta o mundo, mas que só existe através da capacidade da mente humana. Para ele, como todo filósofo, a razão é o meio, o caminho para a verdade. Ou seja, a maioria dos filósofos, com algumas exceções, e principalmente os filósofos espiritualistas, quando ele fala de razão, todos eles definem que é a maneira que as pessoas têm de encontrar as verdades, ou seja, o ser racional. Nós vivemos o obscurantismo da Idade Média, que a razão não servia para nada, né? Ninguém usava razão, era tudo dogmatismo e fanatismo. Depois veio a era da razão, o iluminismo e tudo isso, e aí o que acontece? A razão passou a ser o fundamento da vida do ser humano, né? Então, quando você fala de razão, você vai entender que é a base da vida do ser humano, ok? No nosso nível que nós estamos. O mundo que sentimos é somente uma cópia apagada do mundo das ideias, pois as ideias são únicas e imutáveis. Aqui é a ideia de Platão. E as coisas do mundo sensível
estão constantemente mudando. Esse pensamento aparece no livro República e é conhecido como o mito da caverna. Para Platão, a única forma para conhecimento, a realidade inteligível, é através da razão, pois nossos sentidos podem nos enganar. Então, Platão está colocando a razão como algo acima dos nossos sentidos, porque ela vai usar a lógica, vai usar o mundo inteligível para que você chegue a conclusões. E vamos pensar que a razão, né, ela é algo das sementes que nós recebemos da divindade, a primeira e a mais antiga. Nós podemos falar de milhões de anos atrás. E o incrível é que até hoje as pessoas não compreendem muito bem o que é, para que serve, o que tem que fazer para desenvolver, para ser uma pessoa mais racional. As pessoas não compreendem muito bem. Tem duas questões do Livro dos Espíritos que eu trouxe, porque elas podem gerar alguma dúvida, mas eu trouxe que é importante para nós. É a questão 75 e a 75A. A questão 75 do Livro dos Espíritos diz assim: é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Então, essa pergunta. Ele diz: não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e, às vezes, mais seguramente que a razão, ele nunca se engana. Aí, vem uma questão quando você lê isso, fala, nossa, mas a primeira impressão que vem assim de bate-pronto é, mas o instinto, quando eu falo de instinto, ele está aqui embaixo, no mundo material, hábitos, fantasia, desejo, instinto, está tudo aí. Como é que ele está falando isso aqui para a gente? Do que ele está falando exatamente? E aí não dá para ler isso de forma, como eu falo, da palavra, tem que entender o que está por trás. Porque quando você fala instinto, nós temos muitos instintos, né? Os instintos que regulam todo o nosso corpo. É um processo memórico instintivo, que regula as células, o organismo, o nosso corpo, as doenças, as defesas, tudo isso é instintivo, é uma herança instintiva. E isso funciona de uma forma perfeita. Olha que coisa incrível, perfeita. Não é verdade? Você está aí, a sua mente está aí, os seus olhos estão aí, seu coração está batendo, seu estômago, está tudo funcionando, você não se dá conta. Isso é instinto. Gente, essa máquina maravilhosa é uma inteligência absurda e a gente não compreende. Então, o que ele diz para nós? Ora, quando você está no mundo do instinto, ele vai te guiar muito melhor que a razão, lógico. Você não vai pensar assim agora, olha, eu vou respirar. Eu não vou respirar. Não existe isso. Isso é automático. Por quê? Porque é instintivo do ser a busca pelo oxigênio. O corpo pede. Assim como o nosso cérebro pede determinadas coisas. Às vezes umas coisas loucas, às vezes não. Então é preciso compreender isso aqui. Quem tiver dúvida, vai colocando aí, eu vou seguindo, tá? Por que a razão não é sempre um guia infalível? Olha a pergunta. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Deixa eu voltar aqui. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Eu gostaria de ouvir opinião antes da gente ler lá, porque a resposta é muito simples. Não a resposta do Kardec, mas a nossa resposta. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Quem gostaria? Eu, Ô, Carlos, vai lá. Porque a razão depende da nossa vontade. É uma escolha que a gente tem sobre. E pela nossa vontade a gente é falível. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Um olhar, né? De vários. Alguém mais quer colocar? Fique à vontade, gente. Olha, o Miné falou duas palavras-chave aí. Ele falou vontade e escolha. Vontade, se a gente olhar a vontade como um poder, como uma força, vamos dizer assim, que normalmente você faz primeiro a escolha e depois a vontade vem e aporta o poder. Mas, em geral, a palavra vontade é usada de forma equivocada. Então, eu não vou me prender muito a essa palavra vontade. Eu diria assim, o desejo,
o ímpeto, né? A emoção, aquilo que te leva. Mas tudo bem. Mas se ele falou a palavra mais importante, escolha. Por que a razão não é uma ferramenta, né, que seja infalível? Por causa da escolha. Simplesmente. Como é que nós escolhemos? Nós falamos muito disso, vamos falar disso até o final. Senso crítico, discernimento, escolha. Como é que a gente escolhe, em geral, as coisas? Como é que a gente escolhe? Normalmente pelo nosso livre-arbítrio, a liberdade que a gente tem de escolha. Exatamente, mas a minha pergunta é: o que nos move a escolher A ou B, em geral? Bom, achando pelo olhar, abre aspas, egoísta que a gente ainda tem, esperando algo em troca, pela vontade de eu fazer alguma coisa, escolhendo alguma coisa que para mim vai ser melhor. O interesse, né? O interesse O pessoal. interesse próprio. É isso aí, egoísmo, interesse pessoal e mais do que isso. Vamos andar um pouquinho para trás. O que é o maior poder que existe na nossa vida, que de vez em quando ele explode dentro de nós? Um poder grande, ele está ali. Quais são as coisas que explodem dentro de nós e às vezes a gente, né? Emoções, desejos, a necessidade de satisfazer os prazeres físicos em geral, por exemplo, comer alguma coisa que eu não posso, mas eu quero tanto, eu como e passo mal. Alguém já viu isso alguma vez na vida? Comer mais do que devia. Fala, Joelma. Hein, Joelma? Seria o instinto que move a gente a fazer as escolhas? Oi? A escolha, uma coisa mais assim, enraizada da gente? Só cortou sua voz aqui. Se puder repetir mais alto, eu agradeço. Seria o instinto que faz a gente ter as escolhas assim, mais Instinto. mais em defesa da gente mesmo, por interesse da gente mesmo. Isso. Você faz uma escolha pensando em que você vai ganhar, que resume bem o que o Carlos falou, o que você está falando, a Gleice falou. É sempre assim, o que eu vou ganhar com isso? Não é? O que eu vou ganhar com isso? Então eu escolho. E baseado em quê? Nas emoções, no prazer, nos ganhos físicos, materiais que você vai ter. E aí, você vai perceber que grande parte das escolhas que nós fazemos na vida, em geral, no dia a dia, são baseados nisso, não são baseados em alguma coisa refletida, pensada, analisada. Por quê? Você pode pensar assim, não, quando eu vou escolher alguma coisa eu penso e tal, mas não é essa questão desse pensar. Aqui nós estamos falando de razão, é diferente. Razão. Por isso eu pedi para vocês verem o vídeo do Kant, que ele separa bem isso. O que é a razão hipotética e categórica, tá? Então, quando a gente faz escolhas, é de uma maneira tal que, volta aqui, ela não é infalível, não é um guia infalível. E qual é a resposta dele? Ela seria infalível. Olha só, se não estivesse falseada pela má educação, olha só, gente, pelo orgulho, pelo egoísmo, instinto que não raciocina, olha, tudo que vocês falaram. Nem precisou ler. Vocês viram como é interessante? Como a gente que estuda um pouquinho de espiritismo, a gente já sabe mais ou menos por onde que anda a banda toca. Tá vendo? É isso, olha lá. Permite ao homem escolher dando livre-arbítrio, tudo que vocês falaram. E aí, o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas suas manifestações. Olha que interessante a 75A com a 75, para você não errar, pensar que o instinto é muito mais do que a razão. Não, são coisas diferentes, ele está falando aqui embaixo, tá? Que difere. Enquanto as daquelas são o resultado de apreciações e de uma deliberação, então, as escolhas da razão A escolha da razão. a escolha da razão sempre são resultado de reflexão, apreciação, deliberação, raciocínio, tudo isso. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Pronto, checou. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade. Pronto.
É só para a gente, como diz, esquentando o motor, tá? Ok. Agora vamos começar a falar do Immanuel Kant. Quando a gente pega o vídeo do Immanuel Kant, quem não viu precisa ver, e às vezes uma vez só não é suficiente, porque é muito resumido, né? O assunto ali é muito resumido, mas em contrapartida, por ser resumido, ele nos dá uma ideia interessante. O Kant, ele foi do século XVIII, acho que entrando no século XIX, não me lembro, mas do século XVIII, entre XVIII e XIX. E ele é considerado um dos maiores filósofos da Idade Moderna. E ele pegou o finalzinho do Iluminismo. Iluminismo, a gente precisa entender isso. O Iluminismo ele fez como que fosse uma revolução. Por quê? Porque até 1500, 1600, mais ou menos isso, tá? O mundo era regido pela igreja e pelos reis absolutistas. O rei absolutista é aquele rei que diz assim: olha, eu sou rei porque Deus me colocou aqui. E todo mundo acreditava nisso. Vocês lembram? Hoje acho que não se fala mais nisso, da infabilidade papal, que o Papa é o representante de Deus na Terra. Já tinha uma história dessa aí. Então, na época do absolutismo, os reis, eles estavam ali porque Deus os colocou ali. Isso não era questionado. E eles faziam o que quisiam. Faria, matava e tal. E outra coisa, tinha um aspecto das leis. As leis não eram iguais. As leis para o nobre, as leis para os níveis de nobre maior, nível de nobre menor, e as leis para os outros que não eram nobres. Era diferente. Não sei se vocês já viram um filme que se chama Coração Valente. Já viu esse filme, Coração Valente? Com Mel Gibson. Você viu, Carlos? Vi várias vezes. Várias. Eu vi umas 3 que eu acho. Agora já cansei. Mas esse filme, ele se passa numa época dessa, de reis absolutistas. E não eram só os reis absolutistas. Os abaixo dele, os barões, não sei quem, também achavam que era dono de tudo. E eles tinham uma lei lá na época que chamava prima nocte. Eu não sei se é assim que pronuncia. Pra vocês verem o absurdo. O que era isso? Era quando um camponês ia se casar, ele tinha que avisar o nobre a quem ele estava subordinado. Para quê? Para o nobre decidir que a noite de núpcias aconteceria com o nobre, depois com o cara que ia casar. Isso é uma coisa assim. Eu só estou mostrando esse caso bem absurdo para vocês entenderem o nível que as leis funcionavam, das leis, como funcionavam as leis. Muito bem. Então, o que acontece? Com o iluminismo, vários grandes filósofos, cientistas, né? Adam Smith, Locke, eu não lembro se era o Newton, era o Newton, tinha mais outros, mas eram vários. Eles, junto com a burguesia, e a burguesia era o quê? Eram as pessoas ricas, que na verdade tinham tanto dinheiro e às vezes mais que o rei, mas que viviam debaixo do sapato do rei. E eles não aguentavam mais aquela pressão, aquela coisa absurda. Então, o que eles fizeram? Fizeram um movimento de libertação, que é o iluminismo. E eles disseram, basta, chega, acabou. Tá? Basta, chega, acabou. E com isso, criaram processos de mudança nisso, onde os reis foram perdendo o poder, né? Praticamente perderam, a igreja perdeu o poder, e assumiu um novo contexto no mundo, um novo desenho para o mundo. Bom, nesse novo desenho para o mundo, logo depois, surgiu quem? Surgiu o Kant, porque continuava sendo o quê? Continuava sendo diferente, mas é como se dissesse assim, olha, os pobres, né, continuam pobres, continuam sendo escravos. Então é como se dissesse assim, olha, tem os reis, tem os ricos. Os ricos foram lá e falaram, acabou essa vida de vocês, essa moleza, nós que vamos tomar conta. Mas nós vamos criar leis, vamos criar uma maneira de viver no mundo, onde o mundo vai funcionar, mas vai funcionar para quem? Para os burgueses, né, para os grandes. Para os pobres continua tudo igual, morrer de fome, tudo igual. E aí surge o Kant, né? Aí vamos lá, vamos no Kant. Surge o Kant,
trazendo algumas coisas interessantes. E olha, você sabe que esse filósofo Immanuel Kant, ele tinha uma característica que é muito difícil encontrar e que eu bato muito na tecla quando eu falo das virtudes no vídeo. Eu falo que a primeira virtude que o ser humano tem que desenvolver se chama disciplina. Nós não somos disciplinados. Aí vou dizer o absurdo da disciplina. As pessoas dizem que quando Kant saía de um determinado lugar, que ele tinha um compromisso, e que ele passava pela praça, pelos bares, né, que tinha, todo mundo acertava o relógio. As pessoas acertavam o relógio pelo Kant passando, porque eles sabiam que aquilo ali era incrível. O cara não falhava nunca. Né? Então, vocês viram o nível de disciplina. Bom, o que interessa aqui? O Kant se debruçou sobre a questão da razão. E ele falou muita coisa sobre isso, mas o que interessa para nós aqui? Ele falou da razão como a razão que existe de duas formas. O imperativo hipotético e o imperativo categórico. As palavras não são muito importantes, mas é para a gente entender. O que é o imperativo categórico do Kant? A razão. É o movido pelas inclinações, pelas emoções, pelos desejos, interesse pessoal, orgulho. Ou seja, o andar de baixo. Todas as vezes... Hipotético. Hã? Esse é hipotético. É hipotético. Você falou o contrário. Falei o contrário? Categórico. Desculpa, peraí. Hipotético. Tá? O imperativo hipotético é movido pelas inclinações, emoções, desejo, interesse pessoal. É do mundo quaternário ou andar de baixo. Então, quando você fala de pessoas que fazem escolhas e dizem, eu tenho razão, eu pensei nisso, mas que está envolvido em fantasias, desejos, né? Egoísmo, orgulho, interesse pessoal, mesmo que ele tenha raciocinado, pensado, analisado, não. Aquela razão é muito particular. É uma razão específica que atende a ele ou aos seus. Isso é importante a gente entender. Mesmo que a gente desenvolva um processo de raciocínio, de pensar, refletir sobre as coisas, em geral, o movimento do egoísmo, do interesse pessoal, das emoções, do instinto, tudo isso, eles nos leva a tomar uma decisão que não é uma decisão de uma razão categórica, né? É hipotética. Por quê? Aí vamos lá, agora vamos entender aqui. O imperativo categórico, e quando você fala imperativo, quer dizer, é uma coisa que tem que ser feita, é assim ou é assado. Ele é movido pelo dever, pela moral, pelo interesse coletivo universal. Acho que já dá para entender a diferença. O sobrevivente quase humano trabalha aqui em cima. O humano, aquele que está em direção ao humano, vai trabalhar com o de baixo. Ou seja, a sua razão é movida pelo dever. Não é pelo prazer, não é pelos desejos, pelas emoções, é sempre pelo dever. E outra coisa, essa razão é sempre atrelada à moral. E que moral é essa? É a moral de um país, de um grupo? Não, é a moral atemporal. Nós já falamos um pouco dela, vamos falar um pouco mais. A moral atemporal é aquela que não tem nada a ver com costume, com cultura, com nada disso. Então você diz assim, olha, tem um país aí lá do Oriente, Arábia, não sei onde que é, os árabes e tal, que lá eles podem ter quantas mulheres eles quiserem, desde que eles sejam ricos e possam manter. Isso é um costume deles, não tem nada a ver com a moral deles. Não. A moral que eles têm é a moral do andar de baixo. É a mesma coisa, a razão que eles têm é a razão do andar de baixo. Eu estou colocando assim para a gente entender qual a diferença que existe quando você fala de razão no mundo, de moral do mundo em geral, principalmente relacionado à ciência, que é mundo físico. Então você vai encontrar muitos conceitos, muitas interpretações, muitas posições relacionadas à razão e moral, mas que essa moral está especificada por uma cultura, por uma vivência. E vai ter explicações, vai ter argumentos racionais. Não. Se ela não for movida pelo dever e pela moral temporal, e que ela vise o interesse coletivo universal, ela não é uma razão real, é uma razão falseada pela ilusão do mundo em que a gente vive. E aí, a gente encontra uma coisa interessante lá no vídeo do Anderson, que eu já vi várias vezes, e dessa vez, quando eu vi, eu prestei atenção, eu falei, nossa, olha aqui, até comentei com a Grace. Existe uma coisa muito bonita, que a gente vai falar um pouco disso também. Existe um livro, eu já falei para vocês aqui, que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita
Pensa numa Bíblia uma Bíblia pro católico. O Bhagavad Gita é como se fosse uma Bíblia para o povo lá da Índia. O Bhagavad Gita é um livro que, na verdade, é um capítulo, ou 2 ou 3 capítulos, de um outro, que é o Mahabharata, que é um livro muito maior. Mas isso é outra história. No Bhagavad Gita tem várias coisas interessantes. E ali conta uma história maravilhosa. Mas eu vou tirar de lá uma frase que tem tudo a ver com essa questão do Kant e do que vocês ouviram lá do Anderson. Essa frase diz assim, que você deve fazer as coisas por dever. E você não deve usufruir dos frutos da coisa que você fez. Em outras palavras. Isso é difícil para a gente entender. Porque toda vida a gente pensa que a gente faz as coisas e a gente usufrui daquilo, não é? Tudo que eu faço, eu vou usufruir disso. Esse é o nosso movimento, esse é o mundo capitalista, é assim que funciona. Essa é a herança do iluminismo que nós temos, que é materialista totalmente, que é a teoria ah, meu Deus. Mão invisível. Não, mão invisível é uma parte disso, é a teoria do Locke, daquela turma de Frankfurt, tem hora que dá uns brancos aqui, é a idade, gente, tá? Mas é a liberdade, é o movimento de liberdade na área econômica, mas isso é outra história, vamos lá. Então, o que acontece? Quando você olha para a razão e olha para a moral e junta as duas coisas, você pensa, então, essa razão tem que ser algo que concluiu alguma coisa que seja feita pelo dever, por não um interesse pessoal. Por quê? Porque o que diz o Kant olha, o imperativo categórico, você não vai fazer pensando em usufruir alguma coisa daquilo, não vai ter um interesse por trás daquilo, diferente do imperativo hipotético. Ora, você é movido a fazer alguma coisa por causa da emoção, você quer satisfazer a emoção. Você é movido a alguma coisa por interesse pessoal, você quer seu interesse. Você é movido pelo desejo, você quer satisfazer um desejo. Qualquer coisa que você faça, que você está fazendo, e que você usa a razão para raciocinar, escolher, isso te traz um benefício, você pensou nisso? Ah, mas isso é errado. Não, peraí. Isso é do mundo quaternário andar de baixo. Vamos tirar a palavra errado aqui agora, tá? Só para a gente entender, porque essa é a nossa vida. Senão nós vamos dizer assim, então tudo que a gente faz é errado. Não, não é isso, é o nosso nível. É o nosso nível, não é? É o nosso nível. A gente come comidas materiais, físicas, né? Sólidas. Ah, isso está certo ou está errado? Você não vai falar que isso está errado, mas se você for um espírito muito evoluído, você vai entender, não é por aí. Então, é só para a gente colocar as coisas no devido lugar. Agora, para onde a gente caminha? A gente tem que entender para onde a gente caminha. Nós estamos falando de um curso de espiritualidade, de espiritismo, mostrando as coisas para onde deve seguir. E onde deve seguir os nossos processos de escolha? Eles devem ter baseado onde a nossa escolha? Na razão. Mas que razão? Categórica, imperativo categórico. Movido pelo dever, pela moral atemporal. A Grace quer, só um minuto que eu vou pôr aqui, a Grace quer fazer um comentário aqui, só um segundo. Chega aí. Em relação a essa questão do imperativo categórico e hipotético, eu achei muito legal, não sei se vocês também concordam, né, viram lá no vídeo do Anderson, quando ele fala da questão do roubar, por exemplo. Se eu vejo alguma coisa, eu vejo esse mouse aqui, não é meu, eu tive a oportunidade de passar a mão nele, então eu poderia, através do imperativo hipotético, eu falar, não, eu não vou pegar, embora tenha o desejo de pegar, porque se alguém descobrir, vai pegar mal para mim, eu quero demonstrar que eu sou uma pessoa de bem, que eu sou idônea, que eu não roubo, ou então eu posso ser presa, ser pega em flagrante, né, e ser presa, né, se eu pegar esse mouse, né, então esses são todos os imperativos hipotéticos, que até mesmo que eu não faça essa ação, mas foi baseada em várias outras, preocupadas com as consequências que poderia ter, né? Agora, já o imperativo categórico, o que me leva a falar? Não, aquilo ali estaria até disponível, mas não, eu não vou pegar porque não é meu, não me pertence. Então, a razão, a lógica, né? Então, não existe uma outra
Opção não é por nenhum motivo que não seja o meu dever, que não posso, isso não é correto que se faça, né? Aí, né, vem aquela questão que a gente linkando com o Evangelho, né? Não faça ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse com você. Que a gente sempre tem que linkar filosofia com o Evangelho, né? Outra questão também que eu achei muito interessante, né? Falou que em relação ao categórico hipotético. Se eu não gosto de criança, mas o dever se eu posso, eu não quero ter filho, não gosto de criança, mas o meu dever, se eu tenho condição, eu me sinto, vou ajudar uma instituição, um orfanato, uma causa, uma ONG, né? Porque é o meu dever, se eu posso fazer isso, eu faço isso por dever, embora eu nem goste dessa convivência com criança, né? Então, eu achei muito interessante que aí esses exemplos assim, concretos, assim, da gente perceber, fica mais claro essa questão do hipotético e do categórico, né? Então, que nós devemos sempre buscar pautar nossa razão nos argumentos categóricos, né? E linkando os argumentos categóricos com o Evangelho de Jesus, o dever não fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que nos fizesse, né? Então, filosofia e evangelho, né, estão intimamente ligados, né, gente? Ligado à vida, né, à nossa ascensão, né? Que como o Ruela nos ensinou aqui, coloca o que é a vida, né? É tudo que nos eleva, né? Nos acende a alma, né? Então, é isso. Bem lembrado aí da questão do amar o próximo a si mesmo. Sim, não. Porque isso é interessante, porque isso porque você olha só, uma das coisas do categórico é que ele tem que ser uma pergunta que você faça para você assim, olha, me dei bem com aquele negócio ali, hein? Já viu essa história do me dei bem? No Gerson, lá do passado, ninguém mais novo nem conhece. Mas é assim, a teoria do me dei bem. Me dei bem significa o quê? Você levou um lucro ou levou uma vantagem sobre alguém, sobre alguma coisa? Cuidado. Né? Cuidado porque você está contrário exatamente à questão do desenvolvimento da tua razão. E a sua razão precisa que você exercite ela junto com a moral atemporal. Então, se dá bem, tudo bem, olha, fiz ali um bolo muito bonito, deu tudo certo, me dei bem. Ok, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando a gente fala se dá bem e sabe dentro de nós, sabe lá no íntimo, que você levou uma vantagem. Levar vantagem não é bom, tá? As coisas têm que ser justas, porque o que o Kant fala ali no vídeo é, olha, quando você faz alguma coisa baseado na razão, como é que você sabe que ela é categórica? Como é que você sabe que ela é por dever? Primeiro, você não estava pensando em nenhum ganho com isso. Isso é o mais difícil, tá? Mas existe uma coisa que está abaixo disso que a gente pode fazer. Pensar que não vai ter nenhum ganho, eu já falei que interesse pessoal é a última fronteira, tá? Que a gente vai romper. Kardec fala isso. A última fronteira que nós vamos romper da nossa evolução é o desinteresse pessoal. Então, vamos pensar numa outra coisa que o Kant fala. Ele diz para a gente assim, olha, se você vai fazer alguma coisa, você raciocinou, refletiu, você para e pensa assim, se todo mundo fizesse isso, daria tudo certo, estava tudo bom? Opa. Se todo mundo fizesse a mesma ação. Aí você fala assim, me dei bem. Aí você fala, tá bom, e se todo mundo tivesse dando bem também, estava tudo certo? Ou alguém estaria perdendo? Gente, esse é o movimento do mundo. O movimento iluminista, com algumas exceções, ele tem isso. O movimento do mundo é alguém se dá bem e um monte se dá mal. É assim. Por quê? Porque nós não desenvolvemos a razão. Nós não desenvolvemos a razão como uma semente divina própria para desenvolver a humanidade num ritmo de crescimento espiritual. O que eu acho interessante, gente, é isso, né? Que, particularmente, né, acontece comigo e penso que com vocês também, né? Como é interessante quando a gente começa a ter esse questionamento, a assistir às aulas, a ver vídeos, tudo, a gente interiormente vai mudando.
nas nossas ações diárias, nos nossos pequenas coisas, né? E assim, consequentemente, nas grandes coisas também. Mas coisinhas pequenas a gente vê que a gente já não comporta mais, a gente não faz mais, né? A gente já questiona se aquilo é de fato o certo, né? Ou seria uma argumentação categórica, né? Com certeza. Então, eu estava até lembrando uma questão aqui, mas me fugiu agora, mas já eu vou lembrar que um fato de... Sim, vou falar uma coisa bem... uma coisa assim que é como que a gente começa a se preocupar. Houve uma questão profissional que determinada pessoa me procurou, tal, mas não tinha nada a ver, uma conversa totalmente contrária ao que seria para ser na questão em si profissional. E na hora eu logicamente percebi aquilo, né? Mas em respeito a essa pessoa, já não cabe mais em mim ofender ou então retribuir de uma forma indelicada. Então, com toda a gentileza do mundo, eu dei uma resposta assim totalmente profissional, mas com tanto respeito à pessoa que o meu primeiro momento assim eu até pensei em dar uma cortada, se colocar a pessoa, assim, como a gente diria, no lugar dela, né? Mas na hora eu falei, não, isso não me pertence mais, porque a partir do momento que eu for rebater-se daquela forma, eu também de alguma forma estaria sendo indelicada. Então, gente, falei, aí na hora me veio a aula, falei, nossa, que coisa boa, né? Que a gente consegue ver, a gente vai vendo, se percebendo depois, eu analisando a minha ação, falei, que bom, nesse caso eu já fui um pouquinho mais refinada, né? E já consegui ter uma mudança de ali quase que inconsciente, né? Mas lembrando os conceitos que a gente vem estudando, eu já percebi uma mudança em comportamento, né? Então, isso é muito bom, né, gente? Eu posso até fazer um sem querer ser chato. Não, Carlos. Não, é interessante. Peraí, só um segundinho, deixa eu falar uma coisa, Carlos. Para nós é muito interessante, veja que de vez em quando eu dou um exemplo, assim, algo assim pessoal, e é claro que não vamos chegar aqui, eu vou falar tudo da minha vida, não, mas porque a gente, nessas depoimentos, um vai ajudando o outro, fala, olha, eu consegui isso, eu tive essa percepção, então é sempre muito bem-vindo esse comentário de vocês. Por favor, fique à vontade aí. Tá joia. Fique todos à vontade, viu? Não estou monopolizando, viu, gente? Pode compartilhar com a gente aqui comigo também. É interessante porque eu já estudei um pouquinho Immanuel Kant na graduação e com outro olhar, né? Agora estou trazendo para um outro lado que até então eu não tinha pensado em refletir dessa forma. E apesar de concordar com tudo que foi falado, o meu olhar ainda com muitas limitações, eu vejo que nós... Infelizmente, o nosso pensar, da grande maioria, ainda é o hipotético, ainda não é o categórico, a forma como nós pensamos. Com certeza. E uma das coisas que eu lembro, que eu estudei do Kant, que foi o criticismo, talvez até por falta nossa de senso crítico, talvez a gente pense dessa forma por falta do senso crítico. Não sei se eu estou ligando as coisas ou não, mas é que agora que me deu esse flash, né? Da cabeça do que o Kant trouxe para nós e esse momento com esse outro olhar. Eu consegui fazer essa relação, nem sei se está certo, por isso que eu quis colocar aqui para compartilhar, que se já não tiver certo, a gente já desconstrói isso. Ô, Carlos, está perfeito. Lá no vídeo, inclusive, ele fala alguma coisa sobre isso, que a gente tem que desenvolver, sim, discernimento, criticidade. E isso é o assunto mais batido que nós vamos ter aqui no segundo semestre, é sobre senso crítico e discernimento, porque isso é muito raro no mundo, no nosso mundo em que a gente vive ainda. E a gente está aqui para discutir essas coisas, porque quem desenvolve isso vai ter uma vida muito mais plena, com certeza, porque as escolhas vão ser melhor. Vão ser melhor.
A gente queria ouvir mais alguém, se alguém tem alguma dúvida, se está enroscado o negócio. Esse negócio está difícil, vai ver o vídeo de novo, vai ver o vídeo do Kant. Algumas coisas são difíceis, porque às vezes a gente vê alguma coisa, como assim, já vi muito, né? Então, assim, eu olho de novo e falo, tá perfeito. Mas às vezes, quando a gente vê da primeira vez, fala, nossa, que negocinho, como diz lá em Minas, encardido esse negócio aqui, né? Negocinho. Mas não é. É porque nós somos complexos. Nós somos seres complexos e a gente se acostumou. E aí você falou do pensar. Uma máxima que existe é que nós não pensamos, nós somos pensados, tá? E isso é uma verdade. Então, nós estamos acostumados a seguir, a seguir. Existem pessoas, e eu conheci muitas na minha vida profissional e mesmo, né, na vida, que têm um pavor de ser líder ou tem um pavor de conduzir. Elas sempre são conduzidas. É uma característica, mas é uma coisa que a pessoa vai ter que trabalhar. Então, nós precisamos aprender a nos posicionar. Sabe, aqui nós estamos num grupo, olha que coisa bonita, é um grupo que pode virar até um grupo de discussão, de debate, de ideias. Ainda não chegamos lá, mas eu sempre espero que isso aconteça, porque tem pessoas novas, às vezes pessoas ficam tímida, ou fica assim pensando, mas está falando tanta coisa complicada, eu vou falar, às vezes eu não sei nada. Não existe isso. Toda opinião que aqui tem são importantíssimas para nós. E quando eu preparo a aula para vocês, eu tenho que olhar com antecedência bastante coisa, porque senão eu não consigo nem fazer a aula. Então eu estou num processo de aprendizado junto com vocês. Nós estamos no mesmo nível. Todos nós estamos no mesmo nível de aprendizado. Às vezes a gente sabe um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas eu tenho certeza que muita gente que está aqui sabe um pouco também de outras coisas. Então a gente precisa aprender a agregar. Tá? Esse é uma coisa importante para nós. Tá? Eu vou voltar, se alguém não quiser falar nada, eu vou voltar lá, mas se tiver, eu ficaria muito feliz de ouvir alguém falar aí. Ok. A gente vai fazer um trabalho chamado Destrava-Língua. Destrava-Língua é o trabalho dos 10 minutos, que eu vou mandar essa semana sem falta. Amanhã ou depois da manhã eu mando para vocês a tabela de 10 minutos para vocês se incluírem ali. Vocês vão ver como é bom. Depois que a pessoa faz os 10 minutos, aí ela começa a falar e dar opinião. 10 ou 1 ou 2 ou 10 ou 5 ou 15 ou 20, não importa, tá bom? Deixa eu voltar então lá, e se quiser interromper, por favor. Aqui. Então, o que nós falamos aqui é a mesma coisa que estava na tabela anterior, mas agora entrou o elevador. Lembra que eu falei que é um elevador? Qual é o elevador? O elevador é a razão. É a razão. Entendeu? A razão é que vai fazer o movimento de cima para baixo. Mas por quê? Ora, muito simples. Não é a razão que vai definir as suas escolhas? Não vai estar uma coisa ligada à outra? Então, se as suas escolhas só forem do andar de baixo, você fica sem subir no andar de cima. Mas a razão tem essa capacidade de subir no andar de cima. Nós não estamos fazendo isso aqui, nós estamos falando de coisas do andar de cima, estudando, mostrando como é. Por quê? Para que isso que nós estamos fazendo? Só para ter uma aula? Só para vocês ouvirem uma aula? Claro que não. É para que isso sirva para nós na vida. Então, aprender a levar a razão para o andar de cima significa o quê? Significa que você quer melhorar a sua capacidade de escolha. Porque esse é o objetivo da tua vida, saber escolher. Se você escolhe porque você é pensado e não pensa, se você escolhe pelas emoções, por tudo isso, mas se você pelo menos fala assim, nossa, mas agora eu sei que a razão é algo muito maior do que isso, eu quero usar isso. Ótimo, vamos aprender. Vamos aprender a adubar, a melhorar essa semente da razão que foi nos dada há mais de 3 milhões, 2 milhões de anos atrás. Essa é a nossa responsabilidade. Ninguém vai fazer isso para a gente. Nem o anjo da guarda, nem nosso pai, nem o espírito protetor, nem Deus, nem aula nenhuma. A aula só vai dar as teorias, é como a gente está fazendo aqui. Mas se vocês não entenderem e não buscarem, e aí eu vou dizer para vocês, estressem na aula de pergunta, façam pergunta, tirem dúvidas, não leve para casa dúvidas. É claro que vocês têm dever de casa, tem que fazer. Mas depois de fazer todo o dever de casa, estudar o material,
assistir o vídeo, vir para a aula e ficar dúvida, você pode ainda assim, não quero falar na aula não gosto de falar. Tá bom, anota a dúvida que você tem no papel, anota uma dúvida, anota, manda no WhatsApp da Grace, manda no meu, não precisa mandar nem no grupo de doutrina, porque, gente, a gente pode enriquecer tanto esse trabalho que nós estamos fazendo, ouvindo vocês. É uma coisa tão linda, tão maravilhosa isso. Nunca vamos nos subestimar de que nós não temos o que falar, o que contribuir. Isso não existe. Isso não existe. Tá certo? Então, o elevador é a razão. Mas que razão? Analítica. Ah, tem diferença? Tem. Depois nós vamos aprender uma outra. Não é? A razão faz o quê? Esse processo de subir e descer, se você quiser. Se você quiser aprender, se você quiser falar, não, peraí, tem alguma coisa espiritual aqui, tem alguma coisa que eu tenho que fazer diferente, eu tenho que preocupar com o próximo, vamos ver o que Jesus falou, o que está falando. Você começa a desenvolver dentro de você capacitações para que a sua razão vá lá em cima e desça, vai e desça. Isso é importante. Lá na frente nós vamos entender que existe uma ferramenta que substitui a razão, mas está fora do nosso do nosso métier por enquanto. Mas nós vamos falar disso, porque a gente fala dessas coisas. Se a gente aprende coisas que são boas, eu trago para cá. Então, vocês estão vendo que eu trago coisas que não é exatamente dentro da doutrina espírita, mas não conflita com nada, tá certo? Então vamos lá. Aí, lá em cima você tem... Opa, peraí. Lá em cima você tem umas coisas interessantes, olha. Hoje o Miné falou de uma que chama vontade. A vontade não pertence ao andar de baixo. O andar de baixo são os desejos. O que movimenta o sobrevivente quase humano, em geral, são desejos que ele chama de vontade. Não é. Vontade é uma coisa divina. Quem tem dúvida vai lá no Leon Denis e tem um capítulo só sobre isso, ele falando o que é vontade. Na filosofia também fala da vontade como se fosse algo divino, como é o espírito. A intuição é do andar de cima, a imaginação é do andar de cima, e a razão, síntese, olha a diferença, é do andar de cima. E nós vamos ter oportunidade de falar um pouco sobre isso mais na frente. Por que eu fiz essa introdução daqui do ser humano, da razão? Porque isso vai servir de base para outras coisas que nós vamos conversar. Ok? Deixa eu ver como é que está o tempo para a gente entrar no outro assunto aqui. Olha, muito rapidamente, saúde e doenças. Saúde e doenças, eu passei um vídeo, que são 4 para vocês. Eu não sei se vocês tiveram tempo de ver, mas eu vou dizer uma coisa muito honestamente para vocês. Se vocês não virem os vídeos, não verem os vídeos, vai ser difícil. Por quê? Porque eu não vou entrar em muito detalhe em saúde e doença, porque eu entendo assim, quem viu o vídeo, nós vamos discutir aqui o vídeo. Né? Porque se você pegar saúde e doenças, e aí nós estamos falando de quê? Nós estamos falando dos 3 mundos, que é o mundo espiritual, é o mundo da psique e é o mundo da fiscalidade. Tá? Então você tem aqui o eu animal e o eu humano. Esquece esse aqui do lado direito, eu divino, isso aqui está fora da nossa competência aqui, vamos ficar nesse aqui. O eu animal é o quê? É o que está entrelaçado a fisicalidade com a psique, ou seja, as emoções, toda a parte da psique, da mente, que está envolvido com a fiscalidade, a gente chama de eu animal, que é muito sobrevivência. Mas tem um desenvolvimento que você vai fazer, onde a sua psique começa a tocar no outro mundo chamado espiritual. Aí é o eu humano. Né? Ali você fala de eu divino, mas é outra história, esquece isso agora, que é o espírito puro. Mas aqui nós estamos falando da nossa vida. Nós, em geral, sobreviventes, somos eu animal, ou seja, nós estamos muito voltados para a fisicalidade, para o andar de baixo, para as emoções, para os desejos, para o corpo, tudo isso. Não é errado. Entenda isso, pelo amor de Deus, não estou falando que é errado, estou falando que é o nosso nível. Né? É como você chegar para uma pessoa e falar, você está você está como é que é? Fundamental? É fundamental que chama? Primeiro grau. Primeiro grau? Sei lá. Você está num nível qualquer da escola. Aí você fala assim, olha, ele está na universidade. Você está errado aí. Não, como assim? Não estou errado. Eu estou na minha idade, eu estou no meu nível, estou fazendo aquilo que eu posso por enquanto. É mais ou menos assim. Nós estamos aqui com esse chamado eu animal, porque ele é muito animalizado das coisas físicas. Mas nós estamos aprendendo umas coisas que é lá do eu humano. Estamos aprendendo muita coisa do eu humano. Ok. O que você vai fazer sobre isso? É uma escolha.
Olha só a razão. Olha como que a coisa funciona. Razão e escolha, razão e escolha. Só depende de cada um. Ninguém vai fazer nada. Nem o seu anjo da guarda vai fazer nada por você aqui. Não tem jeito, ele não pode. Ele vai te intuir. Se você puder acessar, ó. Se você acessar lá em cima, olha lá, ó, intuição. Está lá em cima. Para você receber as intuições dele, você tem que subir um pouco lá para cima. Vai entendendo as coisas como funcionam. Né? Uma pessoa que está muito voltada para as coisas materiais não vai receber intuição nenhuma. Não tem jeito. Como? A vibração é muito animalizada, é um eu animal. Agora, sintonia, né? Sintonia, exatamente. A vibração está ligada à sintonia. Então, o que acontece? Saúde e doença, a gente vai falar dos 3 mundos. Né? Vai falar dos 3 mundos. Um rápido highlight aqui, os vídeos sobre saúde e doença. No vídeo 1, tá? São 4 vídeos. No vídeo 1, a gente faz o quê? É um histórico. É um histórico e as armadilhas do pêndulo. Histórico, mas é importante entender, porque você vai ver que no mundo a gente teve momentos de civilização, que a gente não tem mais, né? Agora só tem sociedade, civilização, que um dia pode se repetir, se Deus quiser, e que lá tratava o ser humano como humano, não como é hoje. Né? Então você tem a civilização egípcia, que era uma coisa absurda, é uma civilização maravilhosa. As histórias que nós temos do Egito são tudo errada, tudo equivocada. As pessoas falam assim, não, mas os egípcios, eles escravizavam as pessoas, matavam para construir as pirâmides. Um erro completo, completamente equivocado. Quem não conhece a história, pode conhecer a história do Velho Testamento da Bíblia e vai cair do cavalo. Os escravos não podiam participar de obras públicas, era proibido. Somente quem era egípcio. Então, eles recebiam salários, tinham descanso, tinham tudo. Os escravos faziam trabalhos domésticos, outros tipos de trabalho, nada que fosse público. O escravo, ele quer a cidadania egípcia, ele pode pedir e ganha, mas a maioria não queria, porque a razão existem razões de exigências, porque um egípcio, na civilização, ele tinha um trabalho de dever muito sério, ele é muito sério com os deveres. Então, tem coisas na história, e a saúde era tratada de uma forma holística, Então, nós temos lá o Imhotep, que está aí, que é o deus da medicina do Egito, e que é considerado um grande médico, ele era um arquiteto, naquela época o cara era tudo, né? E aí aí você tem Hipócrates, quem já ouviu falar como é que fala? Do juramento de Hipócrates, de Cos, era um filósofo, era médico, da medicina. E aí nós vamos falar um pouco do ritmo do pêndulo. O que é o pêndulo? Por que uma civilização tinha um tratamento com o ser humano tão bom e depois isso foi relegado? É o pêndulo, ele vai e volta, o pêndulo do mundo. De acordo com a humanidade vai para um lado, o pêndulo vai e ele volta. Então, se a humanidade é muito materialista, é muito egoísta no geral, o pêndulo volta trazendo dores para essa humanidade, sofrimentos, armadilhas, para que aprenda, não para que sofra. A gente fala um pouquinho sobre a questão do dinheiro, do mecanicismo, do cartesiano, tudo nesse vídeo 1. É uma história importante. No vídeo 2, a gente vai falar exatamente do quê? Dos 3 tesouros, que eu mostrei aqui para vocês. Os 3 tesouros, espiritual, psique e fiscalidade. Mas vai falar também dos 3 construtores. Como é que você constrói a saúde nos 3 tesouros, no físico, no psique e no espiritual. E vai ter um mapa do desequilíbrio e equilíbrio da saúde. No vídeo 3, a gente vai falar qual é a maior doença do mundo e como a história impactou para que nós atingíssemos esse nível de ter a maior doença do mundo. E no 4, o último, claro, tem que ser a cura. Com tudo isso tem que ter uma cura. A gente vai falar de quê? Da cura, da dança da vida, e vamos falar da prescrição, da receita para curar as doenças. Né? Aí, quando eu falo assim, as pessoas falam, nossa, vai ter alguma coisa escrita que vai ter um remédio. Veja os vídeos, por favor, para vocês entenderem. Bom, hoje, deixa eu ver como é que está aqui. Tá. Então, hoje é o que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. Ok, voltamos aqui. Gente, eu não vou entrar muito na saúde e doença aqui, porque eu só queria dar essa introdução, porque não dá para começar o tema nesses 10 minutinhos que faltam. Queria saber se alguém tem pergunta, tem dúvida, o que quer colocar,
pode ser sobre saúde e doença, alguma coisa, pode ser, de preferência, o assunto que nós falamos sobre a razão, alguma coisa a mais. Bom, sobre a saúde e a doença, para quem não assistiu, os vídeos são muito bons. Assista com calma. Eu já assisti 3 vezes e cada vez que eu assisto é um olhar diferente, né? A gente não consegue assistir de um mesmo jeito, mas isso é muito bom. A gente vai pegando detalhes que não aparecem no primeiro, aquela primeira vez que a gente assiste, passa. Depois você assiste uma segunda, ele falou uma coisa aqui, eu não tinha prestado atenção, que vai dando liga em outra coisa, é muito legal. Então, para quem não viu, é interessante prestar atenção, né? Assistir com calma, sem correria, sem ficar adiantando, porque tem muitos conteúdos interessantes. E com relação à história, vou colocar uma aspas aqui, tá, Ruelo? O grande problema da civilização egípcia é que quem ia lá tinha que trabalhar. E o trabalho era um problema. Tinha muita gente que não queria trabalhar, não. Tinha muita gente que queria só participar da civilização, mas não queria dar o esforço, não. E aí tem muitas coisas que, infelizmente, a história nos traz tudo deturpado, que quando a gente vai estudar, a gente vê que é outra situação. Mas é só para avisar o povo aí que quem não viu o vídeo, para assistir, que é muito bom. Obrigado, Miné. Eu vou dizer a mesma coisa. Quem fez o vídeo foi eu e minha esposa. E a gente estudou, a gente preparou e fez. E eu já vi esse vídeo, vi de novo. Agora, recente, não, nós vamos falar desse assunto, deixa eu ver o vídeo de novo. E a gente olha, e a gente fala, eu não tinha lembrado disso, sabe? Essas coisas. É assim mesmo. E eu vou dizer, gente, olha, esses vídeos, quando a gente teve a ideia de fazer, a primeira coisa que me falaram assim, não, mas o que? Vídeo tem que ter 10 minutos, 5 minutos. Eu falei, olha, eu não vou fazer vídeo no YouTube para ser um youtuber ou para quantos. Porque meus assuntos não são assuntos de como é que eu vou dizer assim, de visualizações, são assuntos para as aulas. Então, todas as visualizações que eu tenho ali, com raras exceções, são aulas que eu já ministrei aqui, lá em Louveira, e que as pessoas vão estudando pelo vídeo, aí uma pessoa vê, gostou, vou passar para alguém, compartilha. Mas assim, o que é importante desses vídeos é que eles não são coisas simples mesmo, não é. Eu vou dizer para vocês, não é, falou, não, tem que parar, tem que olhar para compreender. Mas se vocês verem os vídeos de saúde e doenças, e como a gente vai começar na semana que vem falar disso, vai ficar mais fácil a gente dialogar aqui, tá? Tudo bem, turma? Então vamos lá. Hoje quem fez a prece inicial foi o Reinaldo e a final ficou por conta do Carlos, tá certo, Carlos? Certinho. Então vamos lá. Convidar então os irmãos aqui presentes a participarem da nossa prece final, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Criador, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de todos aqui estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, aprendendo um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com outros ensinamentos que contemplam e completam a nossa visão de vida, para que possamos utilizar esses conhecimentos, esse enriquecimento intelectual nas nossas mudanças de comportamento. Aproveitamos também esse momento para agradecer os nossos benfeitores que prepararam os nossos lares, as casas onde esses ensinamentos e esse curso entrou hoje, que todos esses ensinamentos possam nos fazer melhor, possam nos tornar pessoas melhores, com as oportunidades que todos os dias a nossa vida nos propõe, e que possamos ter entendimento e discernimento para quando essas oportunidades aparecerem, que nós possamos ter clareza nas escolhas do que devemos fazer e que elas sejam as melhores possíveis para o momento de entendimento que aqui conseguimos ter até o momento. Agradecemos a Deus e a Jesus que nos dê bastante paz durante toda essa semana e que possamos, com essa paz que Jesus sempre falava e transmitia onde chegava,
que possamos aproveitar da melhor maneira possível a nossa semana e as nossas escolhas. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, Miné. Turma, muito obrigado por vocês estarem aqui nesse feriado aturando a gente, né? Que Deus abençoe a todos. Alan firme e forte. É isso aí, gente. Tem mais gente assistindo aí. Dá para imaginar como que será o Alan, Antonella, daqui a uns 10 anos, daqui a 20 anos, né? Que beleza, né? Desde da barriguinha já aí participando, né? Então, gente, eu vou sair Que assim aqui, seja. tá bom? Estou parando a gravação. Um abraço a todos, boa abraço. semana. Boa noite, boa semana a todos. Obrigada pelos ensinamentos.